Não, sem dúvida. O resultado é muito expressivo, mas eu acho que, independentemente da boa atuação do Palmeiras, não dá para ignorar o contexto, né? Primeiro, os desfalques, né? O Atlético tem três desfalques por conta de seleções, e o outro tanto, a nove no todo, né? Por conta de lesão, suspensão, goleiro reserva, Hulk voltando, e a expulsão do Hulk. E a expulsão do Hulk, que foi no primeiro tempo. Isso condiciona muito o jogo. Aí o gol de pênalti no começo da segunda etapa, ali a coisa realmente foi para o espaço. O Atlético estava muito remendado, sem jogadores de meio campo para fazer a proteção, jogadores com essa característica. E, claro, o Palmeiras aproveitou muito bem porque fez um bom jogo, mas acho que tem um contexto aí que não pode ser ignorado, da expulsão e do time muito desfigurado do Atlético, completamente desfigurado, né? E o Palmeiras aproveitou bem, aproveitou, fez um placar, uma vitória histórica até, a maior goleada já sofrida, né, pelo Atlético Mineiro no seu estádio, né? Estádio onde também parece que não pode comemorar gol o adversário, né? A É torcida fica verdade. nervosinha, joga coisa no campo, não pode comemorar gol em Itaquera, que o jogador não gosta, do Corinthians, a torcida não gosta, né? Não pode comemorar gol também no campo do Atlético Mineiro. Qual o problema? O Estevão, né, fez o gesto de silêncio com a torcida, tomou cartão amarelo. O Paulinho, que quis briga no final do jogo, com o Marcos Rocha, fez um gol no Flamengo ano passado no Maracanã, fez o mesmo gesto de silêncio e não aconteceu nada. Ninguém jogou nada nele, ninguém bateu nele, ninguém agrediu, ninguém quis brigar e não tomou cartão amarelo, que eu acho que é o correto. É um gesto. Ah, mas provocou a torcida. A torcida provoca o jogador pode também provocar a torcida. E todos têm que saber conviver com isso. Agora, não, proíbe para não ter confusão. Não, não tem que ter confusão. Tem que saber lidar com isso. O cara que vai ao estádio de futebol tem que saber que o adversário pode fazer um gol e vai comemorar o maldito gol, porra. E você fica quieto. Aceita, pode xingar, pode falar, desabafar, mas jogar coisa no gramado e tudo mais. Aí o pessoal do banco do Palmeiras teve que sair, jogo paralisado. Estádio novinho em folha. É esse o ambiente. Depois tinha dirigente do Atlético lá na porta do vestiário, gritando, vestiário dos árbitros, né? Depois a gente vai falar sobre a expulsão do Hulk, entrar mais nesse detalhe, mas eu acho que esse contexto não pode ser ignorado em todos os aspectos. Do Palmeiras ter encontrado uma certa facilidade, que foi criada, é inegável isso, e também desse descontrole e dessa situação que está ficando muito grave. A CBF certamente nada vai fazer, que ela não se mete, né? De não poder comemorar gol em lugar nenhum. Mas daqui a pouco, como é que vai ser isso aí? O cara faz um gol e fala: caramba, fiz um gol. Será que vou ser castigado? Bom ponto esse, Mauro, porque em dois jogos da rodada, né? No Itaquera foi a mesma coisa, e aí deu aquela confusão do Carlos Miguel e tudo mais, pela comemoração simples do gol, e ontem de novo. O cara faz o gol, tá xingando, tá sendo xingado o jogo inteiro. Vai lá e faz uma simples, a torcida não pode. Aí é desrespeito. Aí, enfim, falaremos sobre. Bom ponto esse aqui. E vamos colocar essa questão que o Mauro colocou, o jogo condicionado pela expulsão do Hulk. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima expulsou o Hulk ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos. O Hulk sofreu uma falta, levantou para reclamar, tomou o cartão, continuou reclamando, foi expulso. E aí, na súmula, o Rodrigo José Pereira de Lima falou o seguinte: amarelo, após a marcação de uma falta em favor de sua equipe, ele falou, o Hulk, apita logo, caralho, e tal, né? Vermelho, após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira assintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. Após ter sido expulso, o mesmo empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair do campo de jogo. Quando o jogador decidiu deixar o campo de jogo, preferiu a seguinte frase em direção ao árbitro: filho da P, reticências. Então tá aí, essas são as palavras do árbitro. Vamos colocar já em seguida o que disse o Milito, técnico do Galo, não só sobre isso, mas sobre os cartões aplicados no futebol brasileiro. Vamos colocar aí, a gente debate já todos os dois assuntos. Lo único que puedo mencionar, falar es que el juego pertenece a los futbolistas. El juego es de los futbolistas. No existe, no hice el cálculo, pero vos lo pueden hacer. Eu creo que no hay liga en el mundo que los arbitrajes, saquen tantas tarjetas amarelas al jugador de campo, al banco de suplente, como en la liga brasilera. No existe. Y no lo hice, pero estoy seguro que si lo hacemos, vamos a encontrar que en ningún lugar del mundo se sacan tantas tarjetas
tanto a los jugadores que están jugando como el banco de suplentes. No existe. Solo existe aquí. Y eso es lo más preocupante. El protagonismo no tiene que ser el arbitraje. Los protagonistas son los jugadores. La gente paga la entrada para venir a ver a su equipo, no para venir a ver a los arbitrajes. Y en todos los juegos pasa lo mismo, no nos pasa a nosotros. Uno ve, no es que vemos todos los juegos, por supuesto. En todos los juegos acontece lo mismo. Tarjeta para acá, tarjeta para allá, tarjeta al banco suplente, tarjeta al otro banco suplente, al entrenador, al segundo entrenador, al entrenador de goleros. Y hoy a mí me amonestó cuando Evo estaba reclamando una acción a un jugador mío. Él le interpretó que era para él, y no era para él, era para un jugador mío. E me tarjeta amarela. Muito bem. Tá aí então o Milito falando do que ele chama de excesso de cartões na Liga Brasileira, falou que não tem nada parecido no mundo. A nossa enquete, Danilo, por enquanto tá sim, que é sobre a expulsão do Hulk. O que você achou da expulsão do Hulk? Correta. O Hulk exagerou, 56%. Errada, o árbitro exagerou, 44%. Mas eu achei interessante o que o Milito falou sobre esse excesso de cartões e sobre o protagonismo da arbitragem. O árbitro ontem foi realmente protagonista, né? Expulsou, depois não sei o quê, depois o policiamento, depois tomou um copo na cara no final, deu cartão pro Estevão. Ele realmente tomou conta da situação, lembrando que ele mesmo tinha expulsado também o Hulk por uma situação exatamente idêntica no Brasileirão do ano passado. O Hulk reclamou, tomou amarelo, reclamou, tomou vermelho. Mas queria ouvir você. A pergunta que eu faço para o Milito é: tem alguma outra liga que os jogadores cercam os árbitros e reclamam tanto quanto a Liga Brasileira? Que os técnicos saem da área técnica e reclamam com a arbitragem tanto quanto a Liga Brasileira? Não existe nenhuma outra liga em que os caras acham que podem mandar mais no jogo do que a Liga Brasileira. Estou dizendo com isso que a arbitragem brasileira é boa? Não. Já falei milhões de vezes que a arbitragem brasileira é ruim e que não vai melhorar enquanto os times não se unirem, não pensarem no futebol como um produto, como algo que vá melhorar para todo mundo. Não adianta hoje o Atlético Mineiro reclamar porque achou que é beneficiado, que achou que era prejudicado, e amanhã ficar quieto quando for beneficiado. E isso serve para todos os outros times. Um dia vai ser o Flamengo, um dia vai ser o Corinthians, um dia vai ser o Palmeiras e por aí vai. Então, não existe nenhuma outra liga que os jogadores são tão chatos com a arbitragem e são tão desrespeitosos quanto a Liga Brasileira. Nenhuma outra liga a gente vê jogador fingindo lesão, caindo, rolando, quanto a Liga Brasileira, ficando em volta da arbitragem e tudo mais. Então eu entendo a reclamação do Milito, mas ele precisa também ser justo na hora que faz a comparação e falar que na Liga Inglesa isso não rola, na Liga Italiana isso não rola, na Liga Espanhola isso não vai rolar. Não tem esse tipo de postura. Aliás, jogadores como o Hulk, que vão para a Europa e voltam, na Europa eles não fazem isso. Eles chegam no Brasil e imediatamente no primeiro jogo eles passam a fazer, porque eles sentem que o ambiente permite. Eles sabem que aqui esse tipo de coisa pode acontecer. Sobre a expulsão, o Hulk, antes de tomar o primeiro amarelo, já estava reclamando pra caramba, o que, aliás, é algo que a gente sabe que ele faz todo jogo. Eu não estou dizendo aqui que por conta do passado dele ele vai ter que tomar amarelo, mas a gente sabe que esse é o perfil dele. Ele estava reclamando o jogo inteiro, em todo momento, e quando o árbitro marcou uma falta a favor dele, ele reclamou, como você bem leu agora há pouco. Tomou o amarelo. A gente pode discutir se, quando ele fala apita logo, 3 pontinhos, é para tomar o amarelo. A gente vai discutir agora. Agora, a partir daí, dado que o juiz acabou de dar o amarelo, ele coloca a mão para trás, encosta praticamente o peito com o peito do árbitro, nariz com o nariz, e só porque fala, me explica porque eu tomei o amarelo. A frase pode não ser ofensiva, mas é normal, depois de você tomar um amarelo, você partir para cima do juiz, ficar cara a cara com ele e continuar reclamando? A gente pode falar, putz, foi rigoroso, isso acontece todo jogo, mas eu sinceramente não consigo entender como o Hulk continua com essa postura depois de tantos anos no futebol brasileiro e sabendo que ele erra várias vezes. Então, dá para a gente discutir se a arbitragem foi rigorosa, se a arbitragem deve fazer isso todo jogo. Eu, sinceramente, acho que depois da postura que o Hulk teve, depois de tomar o amarelo, sendo que a falta era a favor do time dele,
eu acho que fica difícil defender o Hulk, mesmo ele não tendo falado palavrão. Para mim, a postura, não importa o que ele falou, a postura é um absurdo. Ele intimida, ele tenta intimidar o árbitro, e eu não acho isso certo, mesmo quando é ao contrário, quando o árbitro também vai para cima dos jogadores e intimida, o que eu também não acho correto só porque o árbitro tem poder. Diga lá, Mauro, sobre isso aí, sobre o Milito, sobre o Hulk. A nossa enquete aqui, por enquanto, o Hulk está como exagerado. A expulsão do Hulk foi correta. O Hulk exagerou 56%, errada, o árbitro exagerou 44%. Acho que as duas respostas possíveis na enquete, elas se casam. O Hulk exagerou, o árbitro foi rigoroso também. Mas eu concordo muito com o que disse o Danilo, e coloco no contexto o fato do Hulk fazer isso sempre e já estar na mira dos árbitros. O cara fica na mira do árbitro. O Gabigol é a mesma coisa, até melhorou um pouco nos últimos tempos. O Gabigol foi expulso uma vez no jogo contra o Bahia do Maracanã, que ele não fez rigorosamente nada. Caiu na área lá, 9 minutos de jogo, e foi expulso. Ninguém entendeu por quê. Parece que o árbitro já entra com uma predisposição contra alguns jogadores que tentam apitar o jogo. O Paulo Henrique Ganso faz muito isso também, o pessoal do Fluminense faz bastante isso. Agora, quando o árbitro leva uma quase peitada, que ele cola ali cara a cara, dentro do campo do Atlético, o jogador está tentando intimidar o árbitro, tentando acovardar o árbitro. Isso também não pode ser tolerado. Ele exagerou, foi rigoroso, ele poderia também ter agido com rigor, falado grosso, né? Abre o teu olho que eu vou te expulsar. Já está com o amarelo, sai de perto. Poderia ter feito isso. Eu acho que seria mais adequado. Tá? Mostrar que não aceitou, que já deu amarelo, que na próxima vai ter vermelho. E fazer o Hulk ficar quietinho no canto dele. Se o Hulk continuasse xingando e falando, aí ele tomaria uma outra medida mais drástica. Eu acho que foi tudo muito precipitado por parte do árbitro. Mas aí tem o contexto da história do Hulk. É o jogador, talvez, que mais reclame hoje do futebol brasileiro, e você lembrou, já foi expulso por esse mesmo árbitro. Aí ele repete. E, mais uma vez, dentro de casa, no estádio, a torcida em cima, a torcida que depois criou aquela situação após o terceiro gol do Palmeiras. Você está tentando fazer o que com isso? Jogar a torcida contra o juiz, é isso? Fazer com que ele fique acuado? Fazer com que ele tenha medo de apitar contra a sua equipe? Por que reclamar de forma tão assintosa de uma falta favorável ao seu time? Então, também tem isso, né? O Hulk é indefensável, gente. É o cara mais chato do futebol brasileiro em campo, é o tempo todo. O tempo todo. Reclama no começo, no meio, no fim, no intervalo, depois do jogo, o tempo todo. E o que o Danilo falou sobre o Milito também. Não tem um lugar do mundo que os técnicos façam isso, bancos de reserva façam isso. Reclamam de tudo, reclamam com veemência e usam muito esse recurso para fazer o árbitro ficar com medo. Se o árbitro for um árbitro fraco, do ponto de vista de personalidade, de imposição daquilo que ele acredita, ele pode ficar sugestionado a errar para um lado ou para o outro, né? Em função do quê? Que ele está com medo, ele está acuado. O jogador dando peitada, a torcida voando em cima, o banco de reservas ali se levantando todo mundo para esticar o dedo e xingar o cara. E outra coisa também, né? É só se colocar no lugar do árbitro também. Você está ali apitando. Você deu um cartão para o jogador porque ele fez uma reclamação depois de marcar uma falta para ele. Aí o sujeito levanta e coloca cara a cara contigo naquele tom ameaçador. Concordo de novo com o Danilo. As palavras podem não ter sido ofensivas, mas o gesto é muito agressivo. É desrespeitoso. É desafiador. Desafiou, tomou o vermelho. Então, assim, acho que o árbitro exagerou, mas não dá para defender o Hulk, entendeu? Não quero ficar no muro, não. Acho que o ideal seria o árbitro que moderasse a situação, para não atrapalhar o jogo, né? Não tirar cedo o jogador. Mas o jogador também tem que ter um limite, né, gente? Não dá para ser assim. E, aliás, me cansa esse pessoal que só reclama todo jogo. Quando tem razão você reclamar, faz sentido. A gente concorda, não, a reclamação é pertinente. Mas tem uns caras que é um chororô sem fim, gente. Só reclama. Reclama até quando a falta é a favor, pô. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. É difícil defender a arbitragem brasileira, mas me colocando no lugar do árbitro, eu não sei se eu teria também sangue frio, sabe? Deveria ter, porque eu seria um profissional da arbitragem. Mas deve ser muito difícil, cara. O sujeito daquele tamanho levanta e coloca cara a cara contigo. Por que você me deu o cartão? Por que você me deu o cartão? Porque não falou palavrão, mas o tom é muito desafiador. É muito insolente, né? Digamos assim, porque o árbitro tem uma autoridade no campo. É ele que define a questão disciplinar. Será que o Hulk faria isso, sei lá, com um policial na rua, se pedisse a ele a carteira de motorista? Se ele sai do carro por que você me pediu essa carteira de motorista? Exatamente. Ótima comparação. Não? Você vai me pedir a carteira por quê? Eu estou dirigindo, eu pago meus impostos. Não, só estou te pedindo a carteira. Minha função aqui é parar os carros e pedir a carteira de motorista.
Vai peitar o policial dessa maneira? Se peitar o policial, vai engolir essa? Na presença de outros policiais? De várias outras pessoas? Enfim, acho que tem um limite, né? E esse limite ele já extrapolou há muito tempo e o Atlético passa pano para isso. Duvido que alguém lá chame o Hulk e fale, Hulk, maneira, né, cara? Você foi expulso, bancou o Valentão, prejudicou o time. É óbvio que prejudicou o time, né? 11 contra 11, o jogo talvez tomasse um outro rumo. O Palmeiras jogava bem, o Tuba estava ali 1-0, 11, tirou um jogador no primeiro tempo, cara. O time todo remendado do Galo, o Palmeiras enfiou o cacete, meteu 4-0. Aproveitou, passou o rodo. Agora aguenta. Qual